E o Pereira gosta dessas coisas assim, né? Lá da arca. De vez em quando ele acha a arca que não é o Pereira, essa arca com as coisas que está lá dentro. Começou a contar, rapaz, faz tempo que eu escuto Cine. Você é da época do pastor Ginaldo na mocidade. Faz muito tempo. Na época o Pereira tinha cabelo. Na época o Pereira parecia o Ronivon, não é, Pereira? Jovem guarda, não, velho guarda. Amém, queridos? Queridos, a palavra dessa noite é uma palavra que Deus me deu a semana passada. Mas o mais engraçado é que, por mais que Deus me deu essa palavra, Deus me deu, porque sempre que Deus me dá uma mensagem, ela começa através de uma frase. Às vezes eu estou dentro do próprio mercado, a pessoa fala uma frase para mim e fala, não foi ela que falou essa frase, foi o Espírito Santo que falou. Nós temos que estar atentos ao que o Espírito Santo nos fala. Aleluia. Porque às vezes o Espírito Santo fala para nós por boca de pessoas que nós nem esperávamos. Porque o Espírito Santo, ele usa quem ele quer, quando ele quer, no momento que ele quer. E às vezes você vê um cara com uma vida de repente que você, aos seus olhos está toda torta, mas o Espírito Santo pode usar esse cara para falar na sua vida. Não por causa dele, mas sim porque você precisava ouvir aquilo. Nós temos que estar atento à voz do Espírito. Repita comigo, sempre estar atento à voz do Espírito. O tema da mensagem hoje é: você precisa de uma visão. Repita comigo, você precisa de uma visão. Eu preciso de uma visão. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 3. Nós vamos viajar um pouquinho dentro da palavra do Senhor em questão de visão. De novo não, mano? Não. Todo mundo achou quando acabou a força que, nossa, agora nós vamos ver o pastor, que legal. Se enganaram. Todos acharam que amém? Quem não achou de misericórdia? Ezequiel capítulo 3.
Seja bem-vindo em nome de Jesus, irmão. Amém? Todos acharam, diga amém? Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh, glória. Por que o pastor não pregou em Mateus? Era tão mais fácil, né? Em Salmo, em Gênesis, aqui em Ezequiel. A próxima seria Abacuque. Amém? Eu quero que você dobre sua atenção nesse momento, amém? Eu espero os irmãos se acalmarem. As cadeiras não se mexerem mais. Por isso eu gosto de banco de madeira, não tem como se mexer, né? Depois me disse: filho do homem, como que achares, como está rolo, como este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abriu a minha boca, e ele me deu o comer o rolo. E disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era a minha boca doce como mel. Agora vai em Êxodo, capítulo 3. Versículo 2 e 3. Todos acharam, diga amém? É o segundo livro, meu Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vou ler novamente. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sua chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Agora vai em Mateus, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. 16 e 17. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vou ler novamente. Batizado que foi Jesus, saindo logo da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Amém? Feche os olhos com sua cabeça. Senhor nosso Deus, estamos aqui porque cremos que o Senhor é a nossa direção, o Senhor é a nossa visão, o Senhor é o nosso rumo. Senhor, venha nesse momento trazer a Tua palavra diretamente do Seu trono para os nossos corações, e quando a palavra chegar no nosso coração, a palavra possa fazer morada, e nesse lugar ser transformado todo o nosso caráter, toda a nossa conduta e todo o nosso ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar, meu Jesus. Amém. Amém? Eu peço para você agora que você não preste só atenção, em si, dobre a sua atenção nesse momento. Nós falamos primeiro sobre Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel, ele teve uma visão. Repite comigo. Ezequiel teve uma visão. Logo após nós falamos sobre Moisés. Moisés teve uma visão. Repite comigo. Moisés teve uma visão. Logo após falamos sobre Jesus, o Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, se levantou, ele teve uma visão. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Então repita: Jesus teve
Uma visão. Eles, toda vez que Deus queria falar com o homem, para que esse homem pudesse transformar ou a sua vida, ou a vida da sua família, ou a vida de uma nação, Deus dava para esse homem uma visão. Repita comigo, uma visão. Tudo se começa através de uma visão. Se você não tem uma visão, querido, peça para que o Senhor venha te dar uma visão. Quando eu digo visão, não é visão apenas visão espiritual. Se for visão espiritual, amém. Mas quando eu digo visão, querido, é que Deus te deu uma direção, Deus te deu um rumo norte, Deus te deu um foco. Porque todo crente, ele tem que ter um foco a ser alcançado. Todo homem, independente de ser cristão ou não, ele precisa ter um foco a ser alcançado. Toda pessoa que ela dirige a sua vida sem ter um foco, ela não chega em lugar nenhum, porque ela não trilhou o seu caminho. Quando nós não trilhamos um caminho, nós não conseguimos chegar a ter nenhum objetivo. É que nem eu costumo dizer, quando o crente vem para a igreja, e você repara que na hora da ministração ele não consegue prestar atenção, esse já perdeu o foco. E ele perdendo o foco, automaticamente ele vai cair. Quando nós estamos ministrando ali dentro da casa de recuperação, e nós observamos que um dos meninos não estão concentrados com a palavra que está sendo exercida naquele momento, nós sabemos que ele é o próximo a cair. Porque nós temos a plena convicção que nos liberta é a palavra. O que nos dá uma direção é a palavra de Deus. Aleluia. O que nos levanta é a palavra de Deus. Aleluia. O que nos dá a vitória é a palavra de Deus. Aleluia. O que nos tira do mundo e traz para o berço de Cristo é a palavra de Deus. Mas quando nós perdemos o foco, que é a palavra, você pode ter certeza, você também não vai ter um foco na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nos é dado vem dos céus. Se você não está concentrado nas coisas de Deus, como você vai estar concentrado nas suas coisas? A palavra de Deus diz: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Toda vez que você perde o foco do Senhor, o foco da sua vida também é perdido. Mas o Senhor quer falar com você essa noite não é sobre isso apenas. É sobre ter uma visão. Nós precisamos de uma visão para a nossa vida espiritual. Nós precisamos de uma visão para a nossa vida familiar. Nós precisamos de uma visão para a nossa vida profissional. Nós precisamos de uma visão para a nossa vida ministerial. Nós precisamos de uma visão. Quando você tem uma visão, querido, e essa visão é a visão que Deus colocou para a sua vida, você fique sabendo, você vai ter obstáculos. Você vai ter pessoas tentando te parar. Você vai ter momentos que você vai balançar, mas nada vai te parar. Aleluia. Mas como a sua visão é uma visão humana, da sua vontade, do seu querer, meu querido, você não vai muito longe. Você não vai muito longe. Mas como eu sei quando a visão é Deus que me deu, ou eu que quero ter essa visão? Será que para mim ter certeza que essa visão foi Deus que me deu, ou eu quero ter essa visão? Eu preciso ver, de repente, o mar se abrir. Eu preciso ver o céu se abrir, descer o Espírito Santo. Eu preciso lutar contra o anjo como... Não, não é nada disso. Quando a visão é Deus que te dá, queridos, as pessoas que estão em sua volta é contagiada por essa visão. Existem pessoas que são manipuladoras. Elas conseguem manipular algumas pessoas, mas ela não consegue ter um povo. Ela tem algumas pessoas. Há uma diferença muito grande você ter um povo e ter algumas pessoas. Quando você tem algumas pessoas, em certos momentos, essas pessoas que você tem, elas não vão estar com você. Quando você tem algumas pessoas, nas suas maiores dificuldades, essas pessoas não vão estar com você. Mas quando você tem um povo, por mais que eles venham a murmurar, eles nunca vão te abandonar. Se não exemplo, o povo do Egito, 40 anos andando em círculo, mas pergunte se algum deles se afastou.
Morreram juntos, mas juntos. Nós temos que entender o que é que Deus nos deu. Uma visão? Ou será que nós estamos usando o nosso dom de manipulação? Eu consigo ver pessoas que têm dom de manipulação. Quando ele começa, às vezes, um ministério, ou começa uma associação ou algo assim, parece que aquela coisa que começa com uma bola de neve, uma coisa grande. Passa-se 2 anos, a bola de neve se encontrou com o sol e derreteu. Acabou. Não interessa como você está começando, não interessa como você começa. O importante é como você vai chegar. Às vezes nós importamos muito como nós estamos começando. E Deus, Ele não se importa como você começa. Por isso que a palavra de Deus diz: vinde como estás. Deus se preocupa como você vai continuar. Eu conheço muitas pessoas que começam uma faculdade a 1000 por hora. Eu vou fazer gastronomia. O cara nunca entrou na cozinha. Vou fazer gastronomia. Daqui 2 meses, não era bem isso que eu queria, mas já pagou 2 meses de mensalidade. Pessoas que querem fazer, eu vou fazer agricultura. O cara nunca pensou em colocar a mão na areia, na terra. Vou fazer agricultura. Passa-se 1 mês, não era bem isso que eu queria. Eu vou montar uma loja de veículos. Mas o cara nunca negociou sequer o seu próprio veículo. Passa-se 1 mês, frustração. Ao invés de você ficar tentando, talvez seria melhor você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu preciso de uma visão. Senhor, eu preciso de uma direção. Não vou dizer para você que às vezes a visão que Deus te dá é aquilo que você gostaria de fazer, e que na verdade, na maioria das vezes, não é o que você gostaria de fazer. 99% das vezes, o que Deus te dá como visão não é aquilo que você gostaria de fazer. Se você perguntasse para mim há 5 anos atrás o que eu gostaria de fazer, eu te falaria de repente de padeiro ou marceneiro, Deus pastor. Se você perguntasse talvez para os pastores que estão aqui no público, o que vocês gostariam de fazer há 10 anos atrás, eu acho muito difícil um deles falar que queriam ser pastores. Esses dias eu estava na casa de oração falando sobre visão humana e visão de Deus. Às vezes aquela visão que Deus te deu aparentemente não parece ser grande coisa. Está entendendo, senhor? Não? Amém. Aparentemente a visão que Deus te deu parece que não é grande coisa. Parece que é uma formiga no meio do deserto do Saara. Parece que não é nada. Mas quando nós abraçamos o que Deus tem para nós, querido, através de uma formiga, Ele consegue levar o oceano para aquele deserto. Mas como assim, pastor? Te dou exemplo de pessoas que teve uma visão de Deus. Já disse algumas vezes aqui, vou dizer novamente. Existia um homem que ele entrou no ramo comercial de higiene bucal. E ele entrou com um nome, e esse nome não deu certo. Ele se frustrou com aquilo. Mas ele falou assim: não, mas foi a visão que Deus me deu. E ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor desse direção para essa visão que ele desse, que ele tinha tomado. E Deus ali mostrou para ele 3 livros bíblicos. E ele fez a junção desses 3 livros bíblicos. E hoje é uma das maiores empresas do mundo. Ele juntou o Colossenses, pegou o Paulo, pegou o Gálatas, pegou o Tessalonicenses, e hoje é o Colgate do Brasil, uma das maiores empresas. Queridos,
para que você se dê bem na vida, os seus braços são limitados, a sua força uma hora ela cansa, os seus pensamentos existem também um limite. Mas quando você coloca a sua vontade dentro da vontade do Senhor, os limites são transponíveis. O problema é que nós queremos direcionar a Deus. O problema é que até nas nossas orações nós não oramos como nós fôssemos filhos ou servos. Nós oramos como fôssemos o próprio Senhor. Nós dobramos os nossos joelhos falando assim: Senhor, abençoe essa oportunidade de trabalho que eu estou tendo. Mas esqueci de perguntar: Senhor, é o que o Senhor quer para a minha vida? Aleluia. Senhor, abençoe esse novo empreendimento que eu estou entrando. Mas se perguntou: Senhor, é o que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, abençoe o meu matrimônio, que eu vou estar casando. Abençoe o namorado que o Senhor está me dando. Mas perguntou para o Senhor: é a pessoa que o Senhor quer para a minha vida? Aí nós se frustramos com as situações, e às vezes nós temos a cara de pau de jogar a culpa nas costas de Deus. Mas Deus, não foi o Senhor que abriu essa porta? Você não perguntou se Ele que abriu essa porta. Infelizmente o homem, ele vive pelo que ele vê. O homem, ele é muito físico. O homem, se ele vê esse copo d'água, ele acha que aquela água vai matar a sede dele. Momentaneamente sim. Mas quando você bebe da água do Espírito, querido, jamais você vai ter sede. Mas como assim? Tem coisas que vai chegar na sua vida que momentaneamente vai resolver. Eu estou com sede agora. Agora resolveu. Mas daqui a 10 minutos você está com sede de novo. E tem coisas na nossa vida que é assim: Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Aí me aparece uma proposta do diabo: vem aqui, ó. Você vai ganhar tanto só para ficar tomando conta dessa porta aqui, ó. Não deixe que ninguém passe essa porta. Que bênção. Eu vou sair na hora do culto, vai sair na hora do culto, certinho, não tem problema. E você nem procura saber o que tem atrás daquela porta. Aí chega a polícia, invade a porta, um monte de maquininha caça-níquel. Você é o dono do negócio, está na porta. Está na porta. Você é o cara. E às vezes, por desespero, nós abraçamos coisas que é do diabo. E o que Deus tem para a nossa vida é 1000 vezes maior do que o diabo pode oferecer. Aleluia. Quantas vezes eu abracei com a proposta do diabo, achando que de repente era a minha vara de escape? Isso é um exemplo. Teve uma época que eu estava desempregado e tudo que eu fazia dava errado. Eu jogava na cena, errava no bicho. Rapaz, se a pessoa chegasse com o número da loto para mim certinho aqui, ó, esse é o que vai dar amanhã, e eu jogasse, daí no outro dia foi acabado o jogo da cena, da loto, acabou, hoje não tem mais. Olha, eu estou com o número aqui, não tem mais. Eu estava numa, meu Deus do céu, rapaz, estava numa zica, rapaz, tem misericórdia. E a primeira proposta que o diabo lançou, eu fui e abracei. Chegou um rapaz, me ligou, e o diabo sempre vai naqueles momentos que você está daquele jeito. Aí é a hora que ele chega. O rapaz me ligou: Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Você está fazendo o que da vida? Eu falei: nada. Você não quer fazer um biquinho comigo? Eu falei: faço. Não sabia nem para que quero, eu falei: faço. É o seguinte, para fazer segurança numa casa noturna. Eu falei: demorou. Vamos embora. E comecei a trabalhar naquele lugar, sendo que Deus já tinha me tirado daquele lugar. E eu voltei a trabalhar lá. E eu naquele lugar, mas alguma coisa me incomodava. Eu falei: Senhor, por quê? Eu sinto que não é para mim estar aqui. Fui e falei para minha esposa, falei: eu estou lá, mas eu sinto de Deus que não é para mim estar lá. A minha esposa: sai. Eu falei: não, você vem aqui.
E continuei. E ali eu fui entrar no banheiro, e o menino ali usando droga, não dentro do banheiro. E lá não podia usar droga. Eu, como crente, não pode usar droga aqui dentro. Sabe o que ele falou? Você é louco? Quem vende a droga é dono da casa que vende a droga, você não pode usar? Eu falei, com quem? Meu irmão, quem vende a droga é dono da casa aqui, meu irmão. Você não pode usar? Fala para ele lá então, para ver se ele vai mandar você embora. E o mais engraçado, que um dia antes ele falou para mim assim, ó, não peça esse cara que usa droga, porque ele sabia que era sujo mesmo. No mesmo dia, eu falei, ó, eu vou ali e já volto. Nunca mais voltei. Passou-se um mês, a casa foi fechada, todos os seguranças foram presos e o dono da casa também foi preso por tráfico de droga. Deus ainda teve misericórdia de mim e me livrou. E eu ainda tentei fazer outras coisas que na verdade não era a visão que Deus tinha dado na minha vida. Porque a visão e o que Deus tinha me chamado era para estar na obra. Por mais que doesse, por mais que doa, esse não ainda dói, né? Era a visão que Deus tinha para mim. Deus não tem jeito. Eu costumo dizer, de repente os pastores vão até conta do que eu vou falar agora. Mas eu costumo dizer que tem pessoas que não têm opção. Mas onde está o livre-arbítrio? Livre-arbítrio? Fala para Jonas, que foi engolido pela baleia. Não quero, então muda. Vai quebrar o barco, não vai quebrar, joga para fora da água. Baleia engole, volta para passar. Isso é direito de escolha? É direito de escolha isso aí. E tem pessoas, querido, que ela está dentro do ventre da baleia. Ela pensa que tem escolha, mas tudo que ela faz dá errado. Ela não conseguiu abrir a sua visão espiritual ainda para saber que a baleia quer soltar ela no destino certo. Qual foi a visão que Deus te deu? Qual foi o caminho que Deus te deu para você? Tem pessoas que ela vem para dentro da igreja e quando ela chega na igreja ela pensa que vai ser 1000 maravilhas e as coisas começam a dar tudo errado. O que está acontecendo, pastor? Você tem Jesus, agora o negócio está acontecendo tudo errado. Porque quando você vem para o caminho, Deus tira a sua cegueira espiritual e começa a trilhar para o caminho. E esse caminho nem sempre é o caminho que você escolheu, mas é o caminho onde você vai ter vitória. Aleluia. Glória a Deus. De repente, um domingo como esse, você gostaria de estar na sua casa, comendo uma picanha,